Olá, a paz de nosso Jesus Cristo, amados. Sejam muito bem-vindos ao canal do Lembrados Ad Eterno. Se você está aqui, já agradeça a Deus, porque o Senhor colocou um temor no seu coração. Só o fato de buscar entender e saber, ter curiosidade de como pode avançar espiritualmente em Cristo, isso já é um ótimo sinal. Então, por favor, dá o seu like, se inscreva no canal, replique o link desse canal para os seus colegas, amigos, porque nós apenas temos uma intenção: transformar vidas através da palavra de Deus. Bom, vamos começar pelo mais simples, amados. Nós temos que ter uma comunhão íntima com Deus. Sabe, são 12 dicas que nós vamos falar hoje. Mas pense nisso. A base, o fundamento é: nós não podemos fazer nada sem Deus. Tudo é feito por Ele e por meio dele. Nós temos que estar muito ciente que Deus é três, que são um que são três. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nós temos que nos relacionar com os três. Os três foram disponibilizados ao homem, estão acessíveis ao homem. E nós temos que saber, sabe, como cada um pode nos ajudar, de que forma cada um nos ajuda. E aí vem um outro, sabe, base fundamental: a Bíblia é infalível. Ela não tem interpretação, sabe, individual. Sempre leia a palavra de Deus num contexto como um todo. Se ela afrontar o que você já pensa, saiba que a Bíblia é para isso mesmo, mas nós temos que ter um conhecimento da palavra de Deus. É necessário. Então, nada na Bíblia, sabe, é desnecessária. Nada. Tudo dentro dela é importante. Lógico que, como um pai fala para um filho, existem assuntos que são muito enfatizados. Então, nada além, nada aqui do que está na palavra de Deus. Um outro aspecto importantíssimo é crer que Jesus, sabe, Filho de Deus, viveu como homem, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. E ele nos disponibilizou o Espírito. A Bíblia falou, olha, João, em determinado momento, falou, naquele grande dia, no último grande dia, foi João relatando sobre Jesus. Sabe, quem crê em mim, fluirão rios de água viva de dentro de si. E João fala, olha, isso dizia Jesus a respeito do Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Então, esse Espírito vai nos empoderar, ele vai, sabe, nos levar, nos direcionar, ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos dará a unção e o ensinamento necessário. Vamos começar então com as 12 dicas. Por favor, fique até o final e espera, porque há também, sabe, um sentimento aqui da gente ter uma comunhão para limpar ainda mais o nosso e deixar mais fácil o nosso avanço. A primeira dica é: tenha contato constante com a palavra de Deus. Amados, a leitura e áudio. Não deixa assim, sabe, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Nós temos que ter, sabe, pelo menos um cronograma, nós temos que ter um temor de estar sempre lendo a palavra. Se você não consegue ler a palavra de Deus, escuta áudios da palavra de Deus. Eu já fui muito enriquecido com áudios da Bíblia. Você consegue ouvir e tocar em coisas que você não imaginava que você já tinha lido aquilo. Então, tenha esse temor. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Outro ponto que está muito conectado é: medite, contemple, rumine. Olha só, nós não estamos falando simplesmente para você fazer uma leitura de um contato. Não, traga à mente aquilo que pode dar esperança. Sabe, medite na palavra de dia e de noite. Veja o Salmo 119, como Davi elogiava, enaltecia a palavra de Deus, como ele, sabe, ganhava tempo, que pode parecer uma perda de tempo ficar lendo a palavra, mas ele ganhava aquilo, que ele adicionava vida para ele. Então pense nisso, essas coisas são extremamente importantes. Um outro ponto que eu considero assim, extremamente importante é: leia livros espirituais. E também veja, junto com esse item, na terceira dica, leia livros espirituais edificantes e veja conteúdos espirituais edificantes. A internet já está disponibilizando diversos conteúdos, esse canal é um deles, mas você não é obrigado a ficar restrito a uma pessoa. Aliás, tome cuidado em seguir pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Sim, nós devemos nos subordinar e submeter aos homens, sabe? Principalmente você congrega, mas tenha em vista, não deposite a sua esperança no homem. A Bíblia fala que maldito é um homem que, sabe, crê e deposita fé no homem. Está errado, não pode. Nós temos exemplos que são inspiradores, temos exemplos de perseverança e isso tem que ser tomado em conta. Por isso, nada melhor do que você estar tomando contato com outras palavras, até para você abrir a sua mente. Mas cuidado, siga de novo a base que nós falamos aqui. A palavra de Deus, a comunhão com o Espírito, tudo isso é o nosso norte. O que está fora da palavra de Deus não deve ser atendido. E aí eu queria dizer para os amados, pensa que nós temos que ter, e vem agora o quarto item muito, muito importante: ame e tema a Deus. Amados, amar e temer a Deus nos conecta. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria.
E que o amor, quando perguntaram para Jesus quais eram os grandes mandamentos, Jesus disse, olha, amarás o Senhor Deus de toda a sua força, todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não ama, como você acha que Jesus vai estar te aguardando? Porque você não está aguardando o retorno dele. Você não está agindo como noiva. Repare que o Senhor quer que nós nos relacionemos com ele. E aí vem um aspecto muito, muito importante. Se o seu amor está esfriando, saiba que ainda há um segundo paraquedas. Paraquedas de reserva é o temor. Mas pode ser que você se machuque se você não temer a Deus e se você só estiver usando o temor também. Claro que o temor é maravilhoso, mas pense, como todo pai, Deus quer que a gente faça por amor, por livre e espontânea vontade. Amados, o quinto é, contemple o espelho espiritual. A Bíblia fala, contemplando como por espelho a imagem do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então assim, não olhe para você mesmo. Aliás, se você quer se comparar com os outros, não se compare. Se você quer se comparar com alguém, que seja com você mesmo, como você era ontem. Será que hoje você está melhor? Como você quer ser lá na frente? Mas o seu parâmetro é Cristo. Quanto da vida de Cristo foi transformada na sua vida? Quanto do seu caráter? Então aqui vem um grande ponto. O seu caráter tem que ser transformado. Contemple o espelho espiritual. Mas como eu vejo o espelho espiritual? O espelho espiritual está na intimidade com Deus, está na comunhão, está na oração, está na palavra de Deus. Nós temos que nos achegar a Deus, porque nós temos que reconhecer. A Bíblia fala que ele veio para cair os seus, mas os seus não receberam. E ele fala assim que a Bíblia, né, os homens amaram as trevas porque suas obras eram más. Eles não queriam ver a verdade. Eles queriam ficar cegos à verdade. Por isso que Deus também fala que muitos são indesculpáveis. Nós podemos ter várias justificativas, mas para Deus isso não vai adiantar. Então eu queria assim também tocar um outro aspecto importantíssimo. Soberba e humildade. Amados, quantos já caíram pela soberba? A Bíblia diz que a soberba procede à ruína. E é muito comum aqueles cristãos que mais estão tendo contato com a palavra, mais entendimentos, acabarem sendo engedados, sabe? Defenderem com unhas e dentes. Inclusive, não pense somente nisso, aqueles cristãos que receberam dons, e sobre aqueles dons eles navegaram e Deus até fez eles prosperarem, mas eles não deram crédito a Deus. Eles não glorificaram Deus como sendo Deus. Muito cuidado, porque o nosso inimigo implantou o pecado dentro de nós. E esse inimigo se enaltece, sabe? Nós temos uma auto-idolatria. Idolatria é adorar todas as coisas que não seja Deus. Tudo aquilo que tirar do centro de Deus se torna idolatria, inclusive o nosso próprio ser. Se eu me idolatro, se eu me admiro, isso é um problema. Se eu me acho acima dos outros, muitíssimo cuidado. E por outro lado, a humildade. Veja, a humildade não é você pensar a quem nem além do que você é. Mas é você saber e reconhecer que Deus é o fornecedor e supridor de todas as coisas. É saber que todas as vitórias que você teve foi através dele, foi por meio dele para ele. É saber que você tem uma vida para ele. É saber que todos nós carecemos, sabe? Nós somos como vasos de barro. E o que nos faz sobressair é o tesouro que está em nós. Muito cuidado, porque o inimigo de Deus age na soberba e ele caiu pela soberba. E por outro lado, quem foi vitorioso, todos os cristãos que realmente venceram, foram humildes. Vá lá, sabe, em Mateus 5 e veja as bem-aventuranças. Bem-aventurado o humilde de espírito. Amados, sétimo, dica muitíssimo importante. Alguns até se perguntam por que ele não falou da oração. A oração é tão importante. A oração deve ser constante. Amados, se você não tem um horário para orar, possivelmente você não tem regularidade na oração. Então, assim, faça da oração, sim, uma das suas prioridades. Ore todo e qualquer lugar que você puder. Sabe, tem muitas questões que falam assim, eu não gosto de orar dormindo, na hora de dormir porque eu durmo. Amado, Deus é pai. Que pai não gosta, sabe, de receber o filho, inclusive quando vai dormir? Claro que a oração agora vem um outro lado que nós temos que estar muito preocupados. Muitos querem ir para a oração para pedir. Fala. Mas o Senhor quer também que ser ouvido. Lembre-se que é uma via de mão dupla, você só será transformado se você ouvir a Deus. Deus vai aliviar os seus fardos, Ele vai ouvir o que você está para falar, Ele vai realizar o que Ele tem para fazer externamente, mas internamente você tem que ouvir e atender. Amados, discernimento espiritual. Sabe, o discernimento espiritual é fundamental. Nós temos que pedir a Deus sabedoria e revelação para estar navegando, sabe, aonde Deus quer e onde Deus está. Muitas vezes nós temos conhecimento, sabe, humano da palavra, conhecimento natural. Veja bem que Jesus falou o seguinte para os escribas: vocês procuram na letra, sabe, as letras testificam de mim, mas vocês não veem a mim. Então veja que eles sabiam muita coisa sobre a Bíblia,
mas eles não tinham o discernimento correto para buscar Cristo. Saulo, que era o apóstolo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, ele perseguia cristãos. Veja que ele era mergulhado na palavra, ele sabia a Bíblia de cor e salteado. Ele tinha temor a Deus? De certa forma, sim. Mas ele perseguiu Jesus. Então, que discernimento espiritual ele tinha? Pense nisso, você pode ser um gigante, inclusive para os seus pares religiosos. Porém, você estará afrontando diametralmente. Jesus, quando se deparou com ele, falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então, assim, amados, discernimento espiritual. E aí eu quero, assim, completar essa 8ª dica dizendo o seguinte: viva o propósito de Deus. Se você reconhecer onde Deus está trabalhando e agindo na sua vida, e você sabe para que você foi feito, você vai viver no propósito de Deus. E não tem coisa mais infeliz para um ser humano que é você viver sem propósito. Uma vida sem propósito talvez seja pior do que uma morte. Pense nisso. O grande sucesso da sua vida é você viver para aquilo que Deus te fez. E se você viver e fazer aquilo para que você foi feito, Deus já te deu os dons, Deus já te incumbiu todas as coisas, Deus já te preparou. Saiba disso. Peça a Deus discernimento espiritual, mas não é um discernimento de conhecimento, mas de ação. Lembre-se, uma diferença sutil entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento pode ser, muita bagagem, mas a sabedoria é com aquilo que você tem, você toma a decisão correta. Peça a Deus discernimento para você ser sábio, mas não negligencie que o conhecimento também é importante. 9 é uma dica assim muito escondida. Amado, se você está até aqui nesse vídeo, acorda e saiba o seguinte: invoque o nome do Senhor. Declare a todos os principados e potestades que Jesus é o Senhor. Amados, invocar o Senhor está em toda a palavra de Deus. Olhe na Bíblia e você vai ver quantos versículos. Agora que nós falamos sobre Paulo, a Bíblia diz que ele não perseguia qualquer cristão. Ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. A Bíblia diz: invoque-me e me achareis. Direi coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, assim, invoque porque você vai crescer espiritualmente. Aliás, ela é uma mistura de oração, de ruminação, de meditação. Quando você for ler a Bíblia, quando você estiver num local de reunião com outros irmãos, quando você estiver tendo comunhão, quando você for para tomar uma decisão difícil na sua vida, invoque o nome do Senhor. Você está passando por um momento de aflição, uma decisão rápida, invoque o nome do Senhor. Tema, a Bíblia diz que Ele é poderoso para socorrer todos aqueles que declaram o seu nome. A Bíblia diz que será salvo todo aquele que invocar o nome de Deus. Amados, de novo, não perca essa chave. Abra os seus lábios e declare: Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. 10. É uma dica muito maravilhosa. Louvor e músicas cristãs. Amado, se você tem um carro, se você tem um celular, se está na sua casa, hoje não faltam mídias, não faltam recursos para você ouvir louvores, músicas, cânticos, salmos. Amados, cante, declare, louve. Você não tem noção de como isso muda a sua esfera, como isso muda a sua mente, como isso enriquece o seu espírito. Não negligencie o louvor e a meditação. Não negligencie, cantar, declarar a palavra de Deus. Ouça o que o Espírito tem para dizer para você. Ele pode dizer, inclusive, por músicas. Amados, as últimas 2 dicas são muito importantes. E é uma pena que alguns cristãos negligenciam e acham que dá para, descredenciar elas. A 11ª dica é: não deixe de reunir como igreja. Se você está buscando crescimento, se você está avançando, se você está lendo, se você está tendo comunhão com Deus, lembre-se, você foi chamado para viver um ser coletivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é um ser coletivo. Paulo falou: não deixar de congregar, como é, razão de alguns, como é costume de alguns. Lembre-se que a palavra aos vencedores de Apocalipse foi dirigida às igrejas. Aparentemente não há vencedores que não estejam vivendo o ser coletivo. Lembre-se que a Bíblia diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue de Jesus e a palavra do testemunho. É um testemunho reunir. É um testemunho buscar estar num lugar espiritual para você crescer. Aliás, a multiforme sabedoria de Deus está na igreja. A Bíblia falou que todos os principados e potestades conhecerão plenamente Deus através da multiforme sabedoria de Deus nos santos. E se você quer uma subdica dentro dessa dica de reunir, saiba, se você tem algum problema com um irmão onde você reúne, se você, não gosta de um pastor, muito possivelmente, mas é muito possivelmente, o seu motivo de crescimento está ali. Não estou dizendo que você está certo, que ele está errado e que o outro errado está certo. Mas o Senhor propicia todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E se você tem temor a Deus, e você ama a Deus, e você quer buscar reunir, você não tem dentro de si a divisão. Aliás, saiba,
Se você é divisível, você nunca vai crescer espiritualmente. Você não consegue viver num ser coletivo, o Senhor não vai te querer, sabe, para viver como um ser coletivo na glorificação, porque lá nós viveremos como seres coletivos. A 12ª dica, não menos importante que as demais, é: invista no dom de Deus para servir a Deus. Mas pensa bem, você recebeu dons. A Bíblia diz e faz, sabe, comparações com talentos que foram deixados na mão de banqueiros, para que os banqueiros, sabe, fossem aplicar elas. Pense que os banqueiros são os próprios cristãos que reúnem a igreja. Você pode usar o seu dom e deve usar o seu dom para servir coletivamente na igreja. Então, assim, por favor, não seja um cristão que só frequenta a denominação, que só vai de sábado e domingo e fica apático. Você não quer trabalhar em serviço nenhum, você não pode servir na portaria, você não pode ajudar em diaconato nenhum, você não pode ajudar em nada. Isso está errado. O Senhor nos chamou para nós servirmos. Somos sacerdotes, somos, sabe, povo de propriedade exclusiva, somos servos de Deus. Se nós não servimos, nós não servimos para nada para Deus. E saiba que você também deve, sabe, usar os seus dons e deve usar o seu serviço a Deus de forma individual, onde você foi colocado, de acordo com os seus familiares, de acordo com os seus amigos, de acordo com o seu trabalho. Sirva a Deus. Amados, por último, eu gostaria assim de fazer com os irmãos uma reflexão. Encerramos as 12 dicas, mas eu realmente gostaria de ser um conselho muito precioso. Muitas vezes o segredo para, sabe, a gente avançar está em retirar coisas que nos são prejudiciais. De repente você tem colegas, está frequentando locais, está visitando, sabe, canais de internet, vendo coisas na internet, tendo acesso a filmes, sabe, lesivos ao seu coração, ao seu modo de ser, e aquilo está te trazendo um monte de coisas negativas. Peça a Deus iluminação. Não tenha vergonha de retirar aquilo que está impedindo o Senhor de crescer na sua vida. Faça uma alusão como um copo cheio d'água. Sabe, se nós estivermos cheios de entulhos do mundo, fica muito difícil o Senhor se acrescentar esse copo. Mas se você retirar essa sujeira que está no seu copo, Deus pode colocar a vida dele dentro do seu copo. Faça essa alusão. Peça para Deus que de repente você não está avançando porque você está apegado a coisas e situações. E aliás, vem a última grande ponto. Amados, nós não podemos avançar espiritualmente se nós estamos vivendo em pecado. Um pecado deliberado. Sabe, nós temos que pedir a Deus de novo que Deus nos ilumine, nos guarde e nos ajude a abandonar. Aí você pode dizer assim para mim, mas eu estou lutando. Se você está lutando, amém. Não existe supercristão. Não existe nenhum cristão que está isento, sabe, de ser tentado, de, sabe, se nós falamos que nós não pecamos, nós estamos mentindo. Mas nós temos que buscar não cometer os pecados deliberadamente, buscar avançar espiritualmente. Amado, seja muito abençoado com esse vídeo, compartilhe esse vídeo, dá o seu like, Deus abençoe ricamente a sua vida. Jesus é o Senhor.